No programa de hoje, após termos discutido votos, sua importância, vamos conversar um pouco sobre as bancadas temáticas do Congresso e como o cenário político tem se desdobrado nas últimas décadas. Para participar dessa conversa, temos o professor Maximiliano Martim Vicente. Ele é graduado em História pela Unisagrado, mestre em História pela Unesp e doutor em História Social pela USP. Atuou como livre-docente em História do Brasil em 2008 e atualmente é professor da Unesp, campus de Bauru. Tem experiência no ensino dos cursos de Comunicação Social, na área de História do Brasil e Realidade Socioeconômica e Política Brasileira Contemporânea. Atua no programa de pós-graduação em Comunicação Midiática da Unesp, em que orienta pesquisas na área de processos midiáticos e práticas socioculturais. Leciona a disciplina Comunicação e História na Nova Ordem Internacional e desenvolve pesquisas relacionadas à comunicação alternativa e contra-hegemônica. Olá, Maximiliano. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Como está? Oi, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, poder discutir temas tão relevantes como é a questão política do momento atual que estamos vivenciando, assim como ter um prazer imenso de conhecê-los, por conta de que sempre é interessante ter esse contato com a juventude que se preocupa com temas tão relevantes para a política nacional. Então, um prazer imenso estar aqui. Então, para dar início à nossa conversa, é importante fazer uma breve contextualização. Será que o senhor poderia falar um pouco, explicar como funciona a Câmara dos Deputados? Bem, eu creio que, inicialmente, vale a pena separar o que é a questão da Câmara dos Deputados do que é a questão política, não é? A política tem uma origem na Grécia Antiga, onde as cidades eram denominadas de cidades-estado, e a palavra politeia, que se origina lá, era o termo utilizado para, de alguma forma, resolver as questões da comunidade, aquilo que dizia respeito aos homens livres, diga-se de passagem, não era para todos, mas que tinha como finalidade trazer o bem comum, ou seja, criar normas que beneficiassem a todos. Claro que era feito por proprietários, homens brancos, elite dirigente, elite econômica muito poderosa, mas a partir daí vai evolucionando esse termo até que chegamos ao conceito de uma democracia representativa, que é onde se exerce o voto para poder, de alguma forma, vamos dizer assim, organizar a nossa sociedade. No entanto, essa forma representativa ela tem que ser muito bem compreendida, porque senão as pessoas podem cometer um erro muito grave pensando que só participar do processo eleitoral já está exercendo o direito de exercer a política, e não é bem assim. Eu costumo falar justamente o contrário. É no momento que você vota que você começa a exercer o direito de uma democracia representativa, porque você tem que acompanhar tudo que ocorre no Congresso Nacional, que é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. No âmbito estadual e no âmbito municipal, do teu município. Esse esquema se reproduz, basicamente, com os mesmos componentes. Como é que funciona o Congresso? E como é que funciona a Câmara dos Deputados e o Senado? O papel mais importante que nós temos na Câmara dos Deputados é o presidente da Câmara dos Deputados. Ele tem um poder imenso, porque ele é o que determina a pauta do Congresso, assim como a apresentação de projetos, de normas, de leis. É ele que determina como que vai ser feita esse debate, ou seja, se tem prioridade, se não tem prioridade, se coloca esse tema para discutir ou não coloca para discutir. E isso tem uma relevância importantíssima, porque se nós pensamos em termos concretos, só para dar um exemplo, por exemplo, se o presidente da Câmara dos Deputados não coloca em jogo o impeachment do presidente, então esse impeachment não acontece, embora você tenha centos e centos de pedidos de impeachment. Então, por aí, nós vemos a importância do presidente da Câmara dos Deputados, que é um papel importante, assim como é importante o papel do presidente do Senado, ou seja, ele estabelece a pauta que vai ser discutida no Congresso. Quando uma lei se apresenta, essa lei tem que passar pelas comissões específicas que nós temos no Congresso Nacional funcionando, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. E esse processo é muito interessante porque ele é, de alguma forma, organizado em função da proporcionalidade dos deputados eleitos, ou seja, o partido majoritário teria mais representantes e assim por diante, pensando um pouco no conceito de representação, ou seja, um conceito que permite, de alguma forma, estabelecer que a população elegeu esses deputados porque, na sua maioria, porque concordava com as ideias, enfim, são partidos que tiveram uma votação mais expressiva do que outros, por isso que tem mais representatividade, que representa mais a população. Feito esse trâmite na comissão especial,
a Comissão Especial pode aprovar esse projeto por unanimidade e aí vira lei, ou bem, se não existe unanimidade, ele vai ser debatido na Câmara dos Deputados, entra na lista que é determinada pelo presidente da Câmara dos Deputados ou pelo presidente do Senado. Podemos pensar que é uma tramitação bastante simples, mas é muito complicada. Em média para as pessoas tomarem uma noção do que estamos falando, um projeto de lei apresentado e aprovado para ser discutido demora em torno de 4 anos e meio para ser aprovado de forma definitiva. O que implica dizer, na prática, que, na verdade, muitos dos projetos de lei que são apresentados pelos deputados não são discutidos na legislatura dele, né? E pensando que depois de 8 anos, leis ordinárias perdem a sua validade no Congresso, ou seja, se se apresenta por ano mais de 3.000 projetos de leis, podemos pensar que uma minoria, talvez 4, 5 ou 6, no máximo, que vai ser aprovados. Isso é importante porque quando nós votamos, pensamos que elegemos deputado e está tudo resolvido. Não. Nós não podemos, de alguma forma, deixar impressionar pela fala dos deputados. Ele pode propor muitas coisas, falar, não, eu vou apresentar um projeto de lei, vou lutar pela reforma agrária, sim, mas o teu poder para discutir a reforma agrária é mínimo, né? Porque vai passar por esses filtros que nós estávamos comentando, passa pelo filtro do presidente da Câmara dos Deputados, passa pelo filtro da comissão, né? E nesse espaço todo é que os deputados começam a ter um poder de barganha muito importante, que faz com que eles fiquem descolados da população. Ou seja, eu prometo uma coisa enquanto candidato, mas depois que eu chego no Congresso, eu tenho que negociar e nem sempre aquilo que eu defendi como candidato posso executar. Daí que se cria um problema imenso para a população, porque, além de não acompanhar, fica difícil de você acreditar que ele vai te representar por os limites que impõe o nosso sistema político mesmo. Ou seja, o deputado é obrigado, de uma forma, vamos dizer assim, quase que automática, a entrar na roda viva desse Congresso Nacional, né, e aceitar as normas que estão lá estabelecidas pelo regimento, de tal forma que ele fica refém desse processo todo de conchavos políticos para poder ver se o projeto dele vai para frente, para ver se ele consegue liberação de emendas parlamentares, ou seja, se há um espaço de negociação que, via de regra, vem acompanhado do início da corrupção. Então, quando a gente fala que o sistema nosso está um pouco falido, nós estamos nos referindo a isso, né, que a sistemática criada ela não é tão transparente quanto se pensava, embora esteja muito bem definida no regulamento interno, mas permite espaços escusos, espaços muito mal explicados, onde nós temos todo esse processo de corrupção que implica em você votar determinados projetos para conseguir liberação de dinheiro de emendas parlamentares, né, que vão depois te levar na tua sede, onde você tem a tua votação, e aí você se mostra como eficiente, porém o preço que você pagou é muito caro. Um exemplo muito claro disso é a reforma da Previdência, né? Deputados que eram, enquanto candidatos contrários à reforma da Previdência, votaram a favor em troca da liberação de emendas, né? Ora, isso que nós chamamos de corrupção, porque na liberação de emendas é que você vai conseguir captar recursos para a tua nova eleição no mandato seguinte. Ou seja, o que seria o caráter inicial da Grécia Antiga, que era um caráter de pensar no bem comum, no nosso sistema ele ficou reduzido a uma questão um pouco mais delicada, que é o bem comum intermediado por favores que eu posso conseguir, né? E com isso nós desvirtuamos todo o processo político, que deveria ser fundamental para o bom andamento do país, porque na política que nós estabelecemos as normas, as leis de convivência, enfim, todo um processo que nos permite, de alguma forma, vamos ter assim, como podemos falar, tornar transparente, tornar visível, tornar acessível para a população, que ela tem poder para decidir por conta do voto. E, no entanto, não é isso que acontece. Então, esse ato todo do funcionamento do Congresso é muito importante que a população preste muita atenção, porque não se divulga, né? Não se dá validade nenhuma a esse conhecimento, e é o básico para você poder questionar os deputados. Quando ele vem e fala que vai fazer uma proposta de uma emenda que vai diminuir, por exemplo, os impostos de não sei o quê, você pode muito bem, perfeitamente falar, mas você vai fazer isso como? Se o Congresso é contrário a teu princípio, né? Então, você está prometendo algo que você não vai poder cumprir. E aí surge a decepção e o afastamento da população da questão política. Por quê? Porque considera que aquilo que é comum, muitas vezes, tipo aquela conversa de, é tudo igual, todo mundo rouba, de alguma forma se legitima, mas não deveria ser o pensamento dominante, não, de forma alguma. A
política tem uma importância fundamental para a vida das pessoas. A nossa educação, a nossa saúde, a nossa segurança depende da política, né? No entanto, como está desvirtuado o sistema, isso não acaba acontecendo. Bom, dando seguimento às nossas perguntas, eu queria saber um pouco mais sobre a organização específica institucional brasileira. A gente vai citar aqui, por exemplo, as bancadas temáticas. Você poderia nos explicar o que são as bancadas e como elas são formadas? Bem, a pergunta é muito importante, tem uma importância vital para entender como que funciona tudo aquilo que estamos comentando até agora, né? O que acontece com o nosso sistema, né? Dentro do que seria o Congresso Nacional como um todo, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados? Lá as pessoas que chegam, embora um programa, uma proposta pela qual a população poderia votar, ou seja, se você no teu programa me disse que é favorável à reforma agrária, me convence que eu devo votar no teu partido, né? Mas parece que os partidos se esquecem um pouco dessa questão partidária. Depois que chegar ao Congresso, é como se chegasse a um mundo novo, né? E aí, de fato, é que acontece um fenômeno muito importante que você comentou, que é das bancadas. O que são as bancadas? Na verdade, são deputados que representam interesses particulares. Vou repetir isso porque é extremadamente importante. Interesses particulares que correspondem àquela área de atuação onde eles estão mais ou menos identificados. Ou seja, eu posso ser eleito pelo PSDB, posso ser eleito pelo PT, posso ser eleito pelo PCdoB, mas se eu sou, por exemplo, um empresário, vou me aliar no Congresso com empresários, porque vamos ter uma pauta comum, ou seja, vamos ter interesses comuns. E esses interesses comuns são muito importantes porque é o que acabam formando as chamadas bancadas. Que são as bancadas? Deputados eleitos, dos 500 deputados eleitos que nós temos, aliás, 503 que nós temos deputados eleitos, eles se congregam no Congresso e se juntam de acordo com os interesses que são os interesses deles, não os interesses do partido e muito menos, na maioria das vezes, os interesses do país. Correto? Então, se eu sou defensor, por exemplo, de uma pauta moralista, né, que poderia ser, por exemplo, a questão do aborto, a questão do casamento entre homossexuais, assim por diante, eu vou procurar deputados que pensem mais ou menos do meu ponto de vista, seja a favor ou seja contra, né? Mas acontece que nesse processo todo, esses interesses individuais fazem com que esses deputados tenham um poder e uma força imensa para poder negociar em termos do que é a política do país. Tá? Mais ou menos seria pensar o seguinte, né? Se eu apresento um projeto de lei, por exemplo, que se discuta a reforma agrária, por falar um tema que estamos apresentando, vamos supor que o presidente da Câmara dos Deputados aceite essa lei para ser discutido. Imediatamente, aqueles que são proprietários rurais vão se organizar, vão ficar de olho para dominar a comissão onde vai ser discutido esse projeto de lei, não é? De tal forma que impeça que se forme uma lei, ou se discuta uma lei, ou se aprove uma lei, que vá contra os interesses deles enquanto representantes dos seus interesses pessoais, não do interesse do país. A reforma agrária pode ser interesse do país. Porém, como eu sou proprietário rural, não aceito que se aprove a reforma agrária por conta de que mexeria com os meus interesses. E aí se descaracteriza totalmente o contexto político, ou seja, as bancadas, elas não representam nas ideias, as ideias e os ideais que são interesses do país, e sim representam ideais e interesses escusos de grupos minoritários que têm um poder econômico imenso, ou um poder moral imenso, ou um poder ideológico imenso sobre a população, que conseguem eleger seus deputados e que, uma vez que chega lá, servem de breque para aquilo que seria todos os avanços sociais dentro do país. Ora, se nós pegarmos o que acontece no país desde depois de 88, quando é aprovada a Constituição, e em 80 e 90, quando se forma o primeiro Congresso Nacional, isso já está claramente definido. Aliás, se nós fôssemos estudar um pouco mais para trás, cairíamos ainda na época da colônia, quando os interesses de determinados grupos, mesmo não tendo o Congresso funcionando, já eram defendidos pelo Estado, né? Ou seja, nós somos um espelho daquilo que foi a nossa origem, né? E a nossa origem foi uma origem colonial, onde os interesses econômicos se sobrepuseram aos interesses sociais. Isso tenta ser mantido a todo custo nos dias de hoje.
de tal forma que quando se organizam as bancadas, o que está em jogo é interesses particulares de grupos que defendem pontos de vista muito específicos e que se congregam em função de interesses pessoais e que tentam controlar o funcionamento e aprovação das leis dentro do que seria o Congresso Nacional, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. As bancadas se repetem, muitas vezes se juntam. Podemos citar algumas, que são as mais conhecidas, que ficou conhecida como a BBB, a Bala, a Boi, e, vamos dizer assim, Bíblia, mas tem muitas outras bancadas funcionando no Congresso, como a bancada dos empresários, que é muito importante, a bancada da educação, enfim, se congregam grupos de interesse que é o que faz com que fiquem muito afastados dos interesses da população. Então, é como se Brasília fosse uma ilha, onde aquele que representa o interesse econômico que está por trás daquilo que seria a minha eleição enquanto deputado, desapareça e o meu interesse individual entra no lugar desse interesse social. E aí esses grupos que formam essas bancadas são grupos extremadamente importantes porque acabam definindo o andamento do Congresso. Para se ter uma ideia, por exemplo, a bancada ruralista, que talvez a mais, numericamente falando, a mais expressiva, tem poder suficiente para impedir o impeachment do presidente. Então, por aí você percebe o nível de negociação que esse grupo vai ter na hora de reivindicar aquilo que seria interesses particulares, que é o que é conhecido como central. Não só a bancada ruralista, como a bancada evangélica e a bancada da bala. Eles têm poder para eleger, tirar, colocar, enfim, desproporcional àquilo que seria a verdadeira política ou a política de interesse social. Então, esses grupos, eles se organizam em função disso, uma vez eleitos, o DIAP, que é o Departamento Intersindical dos Deputados, dos funcionários do Congresso, teve esse levantamento, em 2018, embora varie um pouco para os dias de hoje, mas já ficava nitidamente que, mesmo com a renovação que teve o Congresso, esses grupos estavam presentes lá. E por muito que possa parecer pensado que estão na frente do agronegócio, pensando um pouco na bancada ruralista, por aquilo que parece, o estado que mais deputados ruralistas conseguiu eleger foi em Minas Gerais, não foi Mato Grosso, que o pessoal pensa, então na frente do agronegócio. Não, Paraná, estado de Minas Gerais, São Paulo, depois vem outros, inclusive Mato Grosso do Sul, mas, enfim, são grupos muito, vamos dizer assim, perniciosos para o funcionamento do Congresso, porque te faz pensar que existe um poder legal, aquele que nós acreditamos que elegemos quando votamos, e existe um poder paralelo que ocorre depois que as pessoas são eleitas. Então, quando eu chego no Congresso, o meu interesse individual se sobrepõe a todos. E aí encontro pessoas que pensam igual, ou têm pontos de vista iguais àqueles que eu tenho na cabeça. E aí se formam as bancadas surgem dentro desse ponto de vista, de grupos específicos que estão lá para impedir que se avance socialmente no benefício do país. E se dá muito bem esses grupos que acabam criando a desigualdade social. Se nós falamos em disparidade econômica no país, o que está claro dentro dessa disparidade é que passa pela política. E como que passa pela política? Ora, se eu sou proprietário do agronegócio, se eu sou proprietário de uma igreja, eu vou trabalhar para não pagar impostos, por exemplo, para diminuir impostos de forma descarada, ou conseguir subsídios, conseguir financiamentos, conseguir empréstimos, que fazem com que você fique cada vez mais rico, enquanto a preocupação com a população mais pobre, mais necessitada, desaparece, por conta dessa característica dessas bancadas, que estão colocando as ideias deles acima das ideias da nação, do país como um todo. Então, a origem, mais ou menos, é essa, Depois de 88, ficou muito claro essa definição por grupos específicos, mas se a gente for sair de 88 e voltar para trás, esses grupos, não com o nome de bancadas, mas já existiam dentro do Congresso. Eles já se faziam presentes, defendendo interesses, claramente, de segmentos da sociedade. Obrigada, Maximiliano. Bom, será que você poderia se debruçar um pouco mais sobre o tema dessa
as bancadas mais conhecidas como o BBB da política, as bancadas da Bíblia, da Bala e do Boi, e além de pontuar as principais características de cada uma delas, pensar como funciona a articulação entre cada uma. E também, se possível, pensar como elas atuaram do ano passado para cá, em meio à pandemia, como, por exemplo, a aprovação da lei do agro. Enquanto você aprova a lei do agro, você nega o auxílio emergencial para agricultores familiares, por exemplo. Então, pensar ações mais concretas desses grupos, como eles de fato atuam e como eles impactam a nossa vida aqui, né, para pensar essa aproximação. Júlia, você levantou uma questão que daria uma conversa de horas. Mas, enfim, vamos lá, porque isso que é interessante, né? Tem gente que fala que discutir política é perder tempo. Eu acho que é o contrário, né? A gente ganhar em cidadania, né? O direito de ter informação e usar essa informação para benefício social. Veja, se ficou bem claro que a bancada representa grupos de interesse, ou seja, segmentos dentro da sociedade, né? Nós temos que pensar nesse ponto que você levantou. Qual que é a articulação deles no Congresso? Em primeiro lugar, é que eles tentam emplacar ministros no Executivo, correto? Porque não estamos falando do Legislativo. Então, o Legislativo faz leis, mas quem determina o cumprimento das leis é o Executivo. Portanto, me interessa indicar um deputado ou um representante que não seja deputado, vamos supor, de um sindicato, ou, vamos dizer assim, um representante de uma associação de produtores, para que ocupe o lugar do Ministério, porque eu sei que é lá que se executam as leis, ou seja, se libera o dinheiro, se libera as normas mais concretas para executar os projetos. Tá? Se eu consigo indicar para um ministério, por exemplo, da agricultura, alguém que é favorável ao agronegócio, obviamente que eu tenho já aí um componente fortíssimo que vai barrar. Se por um acaso passar uma lei que defende uma política contra o agronegócio, vai ser barrado no Ministério, porque no Ministério está o poder de executar. Então, o ministro não executa, ou executa de uma forma que beneficia determinados segmentos. Tá? Então, a primeira forma de articulação desses grupos é isso, tentar controlar e ter uma influência importante no Estado, como um todo. Então, por exemplo, a gente para pensar, como que o Bolsonaro escolheu os ministros? É pelo viés da competência, é pelo viés da capacidade, ou é por outros interesses, né? Ou tem que atender a demandas de determinados segmentos. É bom lembrar algumas coisas, que parece que as pessoas se esquecem muito rapidamente. Mas, por exemplo, na área econômica, o Bolsonaro cansou de falar enquanto deputado, enquanto candidato, que não entendia a bolufa nenhuma de economia. Fala dele, não é minha, né? Ora, eu tenho que indicar o ministro do Planejamento, o ministro da Fazenda, o presidente do Banco Central. Que critério eu vou seguir? Né? Obviamente que tem que ser critérios que vão ceder a interesses do Congresso. Porque depende do Congresso para aprovar as leis. Tá? E no Congresso, como que acaba se articulando esse grupo? Esse grupo acaba se articulando através das bancadas. Da bancada empresarial decidiu de forma definitiva para eleger Paulo Guedes. Tá? Porque representava um segmento que interessava a ideologia que estava escondida por trás da fala do Guedes, né? Do liberalismo ao extremo, e na intervenção do Estado. Ora, essa é a música orquestrada que o empresariado quer ouvir. Né? Então, pressionamos, mostramos nossa força, porque temos uma bancada significativa no Congresso, que pode te aprovar a lei, mas pode também aprovar o impeachment. Tá? Então, nosso poder de barganha é altíssimo com relação aqui ao funcionamento da política, e aí nós conseguimos indicar e decretar aquilo que seria as leis e a estrutura do país em função dos interesses desses determinados grupos. Esse é o primeiro ponto que tem que ser levantado. Né? O segundo ponto que tem de articulação entre eles é que barram os projetos de vanguarda, os projetos mais radicais, o de avanço social. Então, o que seria um projeto de avanço social? Por exemplo, continuar aumentando o salário mínimo de uma forma muito acima da inflação. É a melhor distribuição de renda que existe no país, viu, gente? Você aumentar o salário mínimo. Muito mais do que projetos sociais, muito mais do que projetos assistenciais, muito mais. Distribui muito melhor o dinheiro do que
outro ponto de vista. Ora, se eu sou empresário, se eu trabalho na bancada ruralista, eu sou proprietário rural, né? Não quero que se aumente o salário mínimo porque impacta diretamente no meu segmento. Ora, o que eu faço? Então, proponho um reajuste que seja pela inflação quando for, olha lá, quando não, congelo e digo que não pode, por conta de uma lei de teto de gastos públicos, seja lá o que for. Né? Então, pressiono para que não se afete a estrutura que eu estou dominando. Isso no âmbito econômico. Né? Então, evitamos reforma agrária, evitamos aumento de salário, incentivamos que se exonere a folha de pagamento por conta que interessa a um grupo determinado, enfim, se adotam medidas concretas que representam interesses particulares, embora o discurso seja outro. O discurso é falar, olha, estamos modernizando o país. Por trás da modernização, te lasca uma série de medidas que só prejudicam os interesses da população. Né? Agora, se modernização, eu sou muito antigo, prefiro a antiguidade clássica, né, do que o moderno atual. Tá? Porque isso implica percas significativas para a população. Agora, você imagina, por exemplo, em questões éticas, em questões morais. Né? A bancada evangélica, o que ela vai propor? Tentar acabar com o direito ao aborto, acabar com os direitos que se conseguiram, como o direito à liberdade de expressão sexual, educação, direitos humanos, enfim, pauta mais moralista. E essa pauta moralista, defendida por esse grupo evangélico, implica em falar o quê? No surgimento do conservadorismo, que é um ponto que pode ser discutido depois.